1959 que na margem sul do Tejo se inaugurava uma obra que desde então marca o recorte do horizonte. O grande Cristo de braços abertos é um monumento à paz e o facto de Portugal nunca ter entrado na Segunda Guerra Mundial. 50 anos depois, a varanda sobre Lisboa é cada vez mais um lugar de contemplação e contacto com Deus. Um espaço que se valoriza para facilitar o encontro dos homens com o transcendente. A 110 metros do solo ergue-se a grande estátua que olha Lisboa de braços abertos. Um gesto que mantém há 50 anos. Há 5 décadas que o Cristo Rei lembra a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, constituindo um monumento à paz e ao facto de Portugal não ter sido vítima da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. A ideia da sua construção nasce em 1934. Ao passar pelo Rio de Janeiro, o então Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, observa a imponente imagem de Cristo Redentor do Corcovado. Imediatamente, nasce no seu coração o desejo de construir semelhante obra frente a Lisboa. Quando veio, muito mais entusiasmado que antes, falou com paixão, com entusiasmo, com fé, até com certo misticismo de se fazer coisa semelhante neste ponto da Almada que sobressaía sobre o Tejo. E continha uma devoção muito grande, e na altura em toda a Igreja havia, ao coração de Jesus. Se repararmos, a estátua que está no fim de contas, liga um Cristo Rei com o coração de Jesus. A dimensão da obra e o seu significado deveriam mobilizar a nação e não apenas o Patriarcado de Lisboa. Como tal, o monumento precisava da aprovação e cooperação de todos os bispos portugueses. Tal sensibilização aos bispos é conseguida sendo proclamada oficialmente na Pastoral Coletiva da Quaresma de 1937. Mas em 1939 inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Neste período, a ideia da construção do monumento a Cristo Rei ganha um novo sentido e vigor. Em 20 de abril de 1940, em Fátima, os bispos fazem um voto. Se Portugal fosse poupado da guerra, erguer-se-ia sobre Lisboa um monumento ao Sagrado Coração de Jesus, sinal visível de como Deus, através do amor, deseja conquistar para si toda a humanidade. Portugal não entrou na guerra e assim intensificou-se a campanha nacional de angariação de fundos para a construção. A 18 de dezembro de 1949 é lançada a primeira pedra da construção do monumento a Cristo Rei. No alto do Pragal começava, aos poucos, a erguer-se o grande monumento. Dom João Alves estava na altura no seminário de Almada e recorda esses dias. Foi crescendo os alicerces, depois foi crescendo a construção acima da superfície da terra e, portanto, apareceu mais um centro de interesse. Havia curiosidade e, uma vez ou outra, grupos de alunos com o padre, o seu superior, lá se dirigiram a ver mais de perto. Mas seguimos com interesse e com uma certa curiosidade, e quando apareceu, já definido, apareceram as colunas, depois o fechar, depois a estátua, foi um centro de interesse e para gente nova não há dúvida de que há sempre uma curiosidade mais viva. A 17 de maio de 1959, dia de Pentecostes, perante a imagem de Nossa Senhora de Fátima e com a participação de todo o episcopado português, os cardeais do Rio de Janeiro e de Lourenço Marques, autoridades civis e 300 mil pessoas, inaugurou-se o monumento. O momento a que Dom João Alves não assistiu por estar a preparar um exame, mas recorda um incidente ocorrido nesse dia. Esperou-se
que chegasse o governo, Presidente da República, Primeiro-Ministro Salazar, que chegassem, esperou-se hora e meia, creio que foi à volta de hora e meia. Isto pareceu um bocadinho estranho, mas os historiadores com certeza que vão indicar melhor as causas. Havia alguma complicação e quem estava a orientar os cânticos teve mesmo que puxar da sua sabedoria para encher aquele espaço de tempo. Mas correu muito bem, estava o episcopado, veio o governo, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, e seguiu-se. Eu segui com interesse à distância, porque tive que ficar no seminário, porque no dia seguinte eu tinha uma prova escrita na Faculdade de Letras, onde tirei o curso de Histórico-Filosóficas, e tinha mesmo que estar. Mas ia ouvindo a música e associei-me desta maneira. O monumento era então uma novidade e uma ousadia da nossa construção civil, ao ponto da própria TAP organizar na ocasião voos especiais para observar o monumento. Por 100 escudos, viajava-se sobre Lisboa durante 45 minutos. Nas palavras do Cardeal Cerejeira, este será sempre um sinal de gratidão nacional pelo dom da paz. E 50 anos depois, o lugar de paz está diferente e assume cada vez mais a sua dimensão de santuário e de local que favorece e estimula o encontro com Deus. A partir do cinquentenário, gostaria que as pessoas tomassem consciência da dimensão espiritual de Cristo Rei. De braços abertos, acolhe o país, de coração no peito, fala do amor de Deus e, através desta imponente imagem, as pessoas se interroguem sobre a sua participação na construção da paz e, sobretudo, se sintam amadas por Deus. Todos os espaços envolventes vão nesse sentido, para que as pessoas se sintam aqui bem. Para isso, o monumento está a mudar. O espaço envolvente revaloriza-se e o interior registra mudanças. A Capela de Nossa Senhora da Paz está hoje enriquecida com as pinturas do arquiteto João de Sousa Araújo, com especial destaque para o fresco que nos apresenta a espiritualidade do monumento e a sua ligação a Fátima e ao Vaticano. Já no cimo do Cristo Rei existe agora um espaço de culto dedicado às confidentes do coração de Jesus, com relíquias de Santa Margarida Maria Alacoque, a Beata Maria do Divino Coração e Santa Faustina Kowalska. E para facilitar a visita e proporcionar ao peregrino o melhor acompanhamento de tudo o que se pode apreciar neste lugar, o reitor do santuário redigiu o livro Peregrinos de Cristo Rei de Almada. Através desta obra, o leitor poderá fazer uma visita por dentro, guiado ao santuário. Vai saber o que é o Cristo Rei na sua história, a sua espiritualidade, a sua ligação ao Santuário de Fátima, quem foram os seus mentores, quem está por trás do culto ao coração de Jesus, a sua dimensão bíblica, mas sobretudo o que visitar. O que é que deve visitar e qual é a mensagem desses locais. Isso está nesse livro. E também, depois, um pequeno devocionário para a pessoa mais piedosa que quer chegar aqui, quer rezar um pouco. Tem ali subsídios para também poder encontrar-se com Deus e refletir. Lugar importante é o que este santuário ocupa na diocese que o acolhe. A Igreja em Setúbal tem hoje aqui, diante de Lisboa, um apoio significativo às atividades pastorais que desenvolve. Para tal, muito contribui o complexo edificado nas traseiras do monumento, onde funciona a reitoria e as infraestruturas preparadas para grupos. Mas a beleza do espaço é aqui um verdadeiro convite à interioridade. De facto, este santuário tem todas as condições para isso. Não está ainda
completo, está muito longe de estar completo. Aquilo que se pensa que o santuário deve comportar como infraestruturas estão longe de estar realizadas. Mas aquilo de que o santuário já dispõe já permite que as pessoas possam, na contemplação do silêncio e da beleza, passar um tempo de silêncio, de contemplação, de descoberta de si e do mundo. Porém, foi apenas em 1999 que a Diocese de Setúbal recebeu a jurisdição deste lugar e com ele também a do Seminário de Almada. Quando o monumento foi construído, ainda não existiam as dioceses de Setúbal e de Santarém. O Patriarcado de Lisboa abarcava todos estes territórios e Dom João Alves era o vigário episcopal daquela região ao sul do Tejo. Foi ele que esteve nas conversações com o cardeal Cerejeira para definir o território da futura diocese de Setúbal. Cerejeira entendia que devia permanecer no patriarcado todo o concelho de Almada e Seixal, o que incluía o Seminário de Almada e o monumento. Eu opus-me, se pode usar o termo, eu opus-me dizendo que o distrito ia até ao meio do Rio Tejo. Criando-se uma diocese, não faltariam críticas o patriarcado não ter sido mais generoso, dando mesmo aquela parte do distrito de Setúbal para a diocese de Setúbal. E então, o patriarca, cardeal Cerejeira, recuou e disse, pronto, fica fora o concelho do Seixal. Mas eu não me mostrei satisfeito. E então recuou uma última vez dizendo, e esta é a última, para mim, esta é a última, ficar apenas o Seminário da Almada e o Monumento a Cristo Rei. Ficar aquela bolsazinha. A minha opinião foi que era uma pena o cardeal Cerejeira ficar na história como criando a diocese de Setúbal, mas estando a defender a posse. Isto revelava que lhe estava tanto uma coisa como a outra no coração. A renitência do cardeal Cerejeira levou Dom João Alves a reafirmar o seu desapontamento. Eu disse, eu não tenho nada que estar, digamos assim, a opor-me a Vossa Eminência, tenho pena. E por isso ficou, na criação da diocese, os seus limites, não incluindo Cristo Rei e o Seminário, mas ficou lá uma frase a dizer, a não ser que se defina outra coisa no futuro, como de facto se definiu. Foi o senhor cardeal, patriarca, Dom José Policarpo, que praticamente anuiu num ato de muita abertura, como é característica do seu espírito, anuiu a entrega à diocese de Setúbal do seminário, que pediu que ficasse sempre de São Paulo, que era o nome que vinha do tempo em que parte do seminário pertencia aos dominicanos, no século XVI, e entregou o monumento a Cristo Rei. Quem ao longo de todos estes anos tem mantido uma ligação muito especial ao monumento é Amadeu Ferreira da Silva. Em 1958 era um jovem que veio do Porto para concluir a instalação elétrica do elevador. Não mais o deixou até hoje. Com o fecho da empresa, constituiu a sua própria firma e assumiu a manutenção deste elevador, que na época foi um grande desafio à sua capacidade técnica. E a época também era difícil, em questão de ferramenta, questão tecnológica, estávamos muito no princípio, portanto houve mais dificuldade do que seria hoje, não é? Hoje era bastante mais fácil, ferramentas, materiais de elevação, hoje era mais fácil. Isto era
tecnologicamente muito inovador naquela altura. Era o mais moderno que existia na Europa. Foi este e o Atónio de Bruxelas, não é? Também fazia parte da curiosidade das pessoas, não é? Ver a vista, mas subirem o elevador também. O elevador anda a 2 metros por segundo, já não era muito normal, não era normal naquela altura. Não é? E o senhor manteve-se ligado durante estes 50 anos à manutenção deste equipamento? Sempre. Desde a montagem até agora. Há uma ligação afetiva que o deixa? Mas com certeza. Tudo que eu faço é com muito carinho. Tudo que eu faço, mas na vida, tudo que eu faço é com carinho, com eficiência. Procuro ser o mais eficiente possível. 5 décadas depois, o elevador está em perfeitas condições. Máquinas feitas para durar e resistir, e também com o cuidado de Amadeu Silva. Já lá vão 50 anos, mas este equipamento é o mesmo e recomenda-se, está em ótimas condições, não é? Tem 50 anos, vai durar mais 50. Vai durar mais 50. Como vê, pelo aspecto que ele tem, não. Está novo, não é? Mas a habilidade deste homem não se resumia ao elevador. É ao seu gênio criativo que o monumento deve também esta porta automática que permite o acesso em segurança dos visitantes que sobem ao exterior. Inicialmente existia uma porta de batente de ferro, com dobradiças, mas com o vento, por vezes as pessoas seguravam na porta e havia acidentes porque ficavam com os dedos esmagados e tal. Entretanto, o Sr. Reitor perguntou-me se não se podia pôr uma porta automática. Eu disse, sim, senhor. E então desenhei a porta, fabricámo-la e montámo-la, nós. E então esta porta está de tal maneira segura, como veem, basta fazer isto. Entretanto, passaram 50 anos. A intuição do cardeal Serjeira, o voto do episcopado, a generosidade dos cristãos portugueses que se mobilizaram num voluntarismo de grandeza do monumento. Uns dirão que era o espírito da época, que hoje os tempos são outros e que a Igreja não seria desta vez capaz de voltar a fazer algo do género. Às vezes certos escritos que a gente lê na nossa imprensa, ou ouve mesmo na televisão, parece que dão a Igreja como moribunda. Estão muito enganados. Estão muito enganados. A Igreja está viva e recomenda-se. E está a trabalhar, a fazer um trabalho extraordinário em todas as dioceses do país. Cada uma com as suas características próprias. E quando a Igreja lançasse um projeto deste género, não tenho dúvidas que a Igreja apareceria a colaborar, porque Jesus Cristo continua a ocupar no coração dos cristãos, principalmente nos mais conscientes, um lugar privilegiado. Hoje, este espaço mantém a sua atualidade e a sua dimensão interpelativa a uma humanidade que, por vezes, tende a acreditar na sua autossuficiência, esbarrando mais à frente na falência das suas próprias certezas. Neste lugar, diante da grande cidade, podemos também escutar o transcendente, percebermos o divino. O homem que peregrina, mesmo a peregrinação, o turismo, os tempos de lazer, são tempos que às vezes se misturam muito com, ou pelo menos têm uma abertura muito grande à espiritualidade do encontro com Deus. Porque Deus está no silêncio do coração, Deus está na beleza, e quando alguém é capaz de contemplar o mundo com outros olhos, também como que insensivelmente se deixa também tocar pelo mistério de Deus. De maneira que, às vezes também eu tenho dificuldade em separar absolutamente o miradouro do aspecto da contemplação, porque muitas vezes começa no miradouro, mas depois passa para a contemplação. Para reforçar esta dimensão, é já possível perceber os novos elementos que no exterior deste espaço reforçam a dimensão espiritual do lugar.
Mas este lugar de paz tem na sua mensagem uma universalidade que não se esgota na especificidade cristã. Aqui fala a linguagem da beleza, e essa é apreendida por um crente de qualquer religião, ou mesmo pelo agnóstico. Mesmo aquela pessoa ou as pessoas que têm outras confissões religiosas, ou até pessoas que não partilham qualquer confissão religiosa, também através deste local elas são bem-vindas, mas nós temos a intenção de as provocar para a questão de Deus. Isto é, se interrogar sobre os mistérios da fé cristã. O que é isso de ser cristão? O que é isso realmente de ser católico? O que é que isto quer dizer, esta imagem? Que se interroguem. Para quem é cristão, então que se sinta como peregrino e ao visitar Cristo Rei vai mais cheio. Este é o grande objetivo, menos miradouro e mais santuário. Fica então o desafio de descobrir ou voltar a este lugar que se apresenta diferente e com novas potencialidades. O Cristo Rei continua hoje uma vista deslumbrante, mas essencialmente um itinerário de fé e de contacto com Deus através da beleza de uma paisagem, dos elementos religiosos ou na interpretação das pinturas que ali nos falam da misericórdia de Deus pela humanidade. Trata-se, afinal, de um lugar de silêncio, ali, mesmo em frente da grande cidade. Na reta final deste programa, espaço para o habitual comentário dominical. Por ser domingo, os crentes das igrejas católicas vão ouvir a palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra transformadora. E ela traz-nos hoje um tema muito, muito atual, que é o tema, precisamente, da orfandade. Há 3 doenças, entre outras, que hoje afligem o mundo e que não se curam com medicamentos. São a indiferença, a solidão e a orfandade. E há hoje no Evangelho uma frase de Jesus Cristo: e ele afeiçoou-se aos homens quando por cá andou, e antes dele partir, antes de ir encontrar com Deus, no dia da sua ascensão, ele disse esta frase fabulosa: eu vou partir, mas não fiqueis tristes. Eu não vos deixarei órfãos. Eu sou um pai com coração. Vou mandar-vos o Espírito Santo, e ele será o vosso companheiro em toda a vida. Hoje todos nós sabemos que há tanta gente a fazer a experiência da orfandade. E pior, há muitos órfãos com pais vivos. A orfandade hoje é a falta de pastores, é a falta de chefes. Há tanta gente hoje que confiava, e toda a gente está a trair a confiança de toda a gente. Hoje precisamos de pessoas fiáveis nos bancos, nas empresas, na política, nas igrejas. Há muita gente que vem apanhando gostos sucessivos. Temos de dar um grito de consciência e pedir que cada um que tem responsabilidade seja mais fiável, dê razões para que nós possamos confiar naqueles que nos governam, que nos orientam. Ficamos por aqui. De hoje a 8 dias estamos de regresso para um programa sobre as potencialidades das novas tecnologias ao serviço da Igreja Católica. Fique bem e tenham uma boa semana.